O poder da esposa que ora. Capítulo 17. Seus relacionamentos. O isolamento não é saudável. Todos precisamos da influência de pessoas boas para manter-nos no caminho reto. Todo casal deve ter pelo menos 2 outros casais de cristãos fortes com quem possam compartilhar o encorajamento, a força e a riqueza de suas vidas. Estar perto de pessoas assim é edificante, enriquecedor, proporcionando equilíbrio e satisfação. Isso também nos ajuda a manter a perspectiva quando as coisas parecem aumentar de proporção. A melhor coisa para um casamento é tirar proveito das qualidades positivas das outras pessoas. Lembro-me de uma época em que Michael e eu discutimos antes de irmos jantar na casa de outro casal. No caminho para lá, ficamos num silêncio opressivo, e tudo o que me vinha à cabeça era como poderíamos passar uma noite agradável, e não deixar nossos amigos embaraçados. Quando chegamos, a cordialidade, amor e espiritualidade que sentimos emanar deles, contagiaram nossos pensamentos e emoções. Logo estávamos rindo, conversando e nos divertindo, esquecidos do que houvera antes. O que aquelas pessoas tinham não era apenas um espírito de festa, vamos aproveitar a vida. Era a alegria do Senhor e ela nos foi transmitida. Testemunhamos exatamente a mesma coisa acontecer ao inverso. Houve muitas ocasiões em que um casal que estava em meio a um conflito conjugal, veio jantar em nossa casa e foi embora cheio de paz em seu coração. Um desses casais chegou a telefonar pouco antes da hora marcada, quando o jantar já estava completamente pronto, para dizer que haviam acabado de discutir, e que não seriam uma companhia agradável. Eu lhes disse que entendia perfeitamente, pois tínhamos passado pela mesma dificuldade, mas que queríamos recebê-los, mesmo que ficassem em silêncio a noite toda. Além disso, vocês precisam comer, disse-lhes. Se necessário, podem sentar-se cada um numa ponta da mesa. Levou algum tempo para convencê-los, mas finalmente vieram e a noite acabou sendo muito agradável para todos. Acabamos até rindo do que acontecera antes, e eles foram embora de mãos dadas. Fazer amizade com pessoas piedosas que amam ao Senhor não é algo que acontece por acaso. Devemos orar para que tais pessoas entrem em nossas vidas. Depois, quando as encontramos, devemos continuar envolvendo os relacionamentos em oração. É preciso orar também para que as más influências sejam removidas. A Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6 versículo 14. Isto não significa que não podemos sequer aproximar-nos de quem não é cristão, mas que os nossos relacionamentos mais íntimos, mais influentes, devem ser com pessoas que conhecem e amam ao Senhor, caso contrário, haverá consequências. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 12 versículo 26. Eis porque é importante estar numa igreja onde é possível encontrar o tipo de pessoas de que você precisa. Procure aproximar-se das pessoas detentoras do melhor caráter, aquelas cujos corações estão voltados para Deus. Ore também para que seu marido tenha bons amigos e, quando ele os encontrar, permita-lhe que passe algum tempo com eles, sem críticas. Esses amigos irão purificá-lo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27 versículo 17. Eles serão uma boa influência. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27 versículo 9. Naturalmente, se as amizades se tornarem obsessivas, ore pedindo equilíbrio. Depois que nossos filhos nasceram, durante a semana Michael trabalhava dia e noite, e nos fins de semana passava todo o tempo de folga no campo de golfe, ou jogando beisebol, ou futebol com os amigos. Tivemos brigas feias por causa disso, mas não houve qualquer mudança até que comecei a orar para que Deus o convencesse, e fizesse o seu coração voltar-se para o lar. O Senhor fez um trabalho muito melhor do que qualquer um que eu pudesse fazer. Os homens quase sempre têm menos amigos íntimos que as mulheres, porque empregam muito tempo em firmar suas carreiras. Eles não reservam, como nós, o tempo necessário para estabelecer amizades íntimas. É nesse ponto que a oração pode fazer diferença.
Mesmo que seu marido não seja cristão, você pode orar para que ele tenha amigos piedosos. O marido de uma amiga íntima não conhecia o Senhor e nós oramos muitas vezes para que ele tivesse amigos piedosos e estabelecesse contato com os cristãos que trabalham com ele. Deus enviou tantos cristãos fortes para a sua vida que agora até rimos da maneira como o Senhor o cercou. Ore por todas as amizades de seu marido. Ele deve ter um bom relacionamento com seus pais, irmãos, irmãs, tias, tios, primos, colegas e vizinhos. Ore para que nenhum desses relacionamentos seja prejudicado pela sua incapacidade de perdoar. Um marido torturado pela falta de perdão não é uma visão agradável. Oração. Senhor, oro por meu marido, para que ele tenha amigos bons e piedosos com quem possa abrir sinceramente o coração. Que sejam homens dignos e cheios de sabedoria, que falem a verdade e não apenas digam o que ele quer ouvir. Provérbios 28, versículo 23. Dê-lhe discernimento para afastar-se dos que não forem uma boa influência. 1 Coríntios 5, verso 13. Mostre-lhe a importância de amizades piedosas e me ajude a encorajá-lo a mantê-las. Dê-nos casais cristãos com que possamos compartilhar a nossa vida. Oro por relacionamentos fortes e pacíficos com cada um dos membros da sua família, vizinhos, conhecidos e colegas. Oro hoje, especificamente, pelo seu relacionamento com essa pessoa. Inspire a comunicação aberta e a aceitação mútua entre eles. Que haja reconciliação onde havia afastamento. Coloque a paz em tudo o que precisa ser resolvido. Oro para que em seu coração ele honre a seu pai e a sua mãe, para que a sua vida seja longa e abençoada. Capacite-o a ser alguém que perdoa e não abriga ressentimentos, ou mantém coisas contra outros em seu coração. Senhor, a sua palavra diz: aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João capítulo 2 versículo 11. Oro para que meu marido jamais seja cegado pelas trevas da falta de perdão, mas ande continuamente na luz do perdão. Oro para que ele não julgue ou mostre desprezo por ninguém, mas lembre-se de que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14 verso 10. Capacite-o a amar seus inimigos, abençoando aos que o amaldiçoarem, fazendo o bem aos que o odiarem, e orando por aqueles que se aproveitarem dele e o perseguirem. Mateus 5 verso 44. Oro para que eu possa ser contada como a melhor amiga dele, e que a nossa amizade possa continuar crescendo. Mostre a ele o que significa ser um verdadeiro amigo e capacite-o a assumir esse papel. Ferramentas de poder. Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, façamos admoestações. Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. 1 João capítulo 1 versículo 7 diz: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Lucas capítulo 17 versículos 3 diz: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. João capítulo 13 versículos 34 e 35 diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.